Janeiro 25. Lendo a história de Deus. Jó 14. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitos problemas. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar em um homem desses e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, o número dos meses dele estão no teu controle e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus deixarem de existir, nenhum deles acordará, nem será despertado do seu sono. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira. Quem dera estabelecesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando um homem morrer, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu mesmo te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás. Então, os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. As minhas faltas serão encerradas em um saco. Tu esconderás a minha iniquidade. Como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, da mesma forma destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai, alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se os seus filhos são honrados, ele não fica sabendo. Se são humilhados, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só lamenta por si mesmo. Jó 15. Elifaz. Então, Elifaz de Temã respondeu: responderia o sábio com ideias vãs, ou encheria o estômago com o vento leste? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos sem valor? Mas você sufoca o temor a Deus e diminui a devoção a Ele. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que a condena, não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não saibamos? Que compreensão tem você que também não tenhamos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que o seu pai. Não bastam para você as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você se deixa levar pelo coração e por que esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois, se nem nos seus santos Deus confia e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto mais o homem que é impuro e corrupto e que bebe iniquidade como água. Escute-me e eu explicarei a você. Vou relatar-lhe o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel. Nos poucos anos que lhe são reservados, só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado a morrer a escapar. Fica perambulando. É comida para os abutres, sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam como um rei pronto para atacar.
porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontou-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, a sua riqueza não durará, e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada das suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração, pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concedem maldade e dão à luz a iniquidade. O seu ventre gera engano. Jó 16. Jó. Então Jó respondeu: já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Essas palavras vãs nunca terminarão. E você, o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês, se estivessem no meu lugar. Eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Com a minha boca, porém, procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios daria alívio a vocês. Contudo, se falo, a minha dor não é aliviada. Se me calo, acaso ela desaparecerá? Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me debilitaste, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Na sua ira, Deus me atacou e me dilacerou. Rangeu os dentes contra mim. O meu inimigo fitou-me com um olhar ferino. Os homens abriram a boca contra mim, esmurraram o meu rosto com zombaria e se uniram contra mim. Deus entregou-me aos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Fez de mim o seu alvo. Os seus flecheiros me cercam. Ele traspassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Ele me ataca com golpe após golpe, pisoteia-me como um guerreiro. Costurei pano de saco sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. O meu rosto está rubro de tanto eu chorar e densas trevas circundam os meus olhos, apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem diante de Deus, como quem defende a causa de um amigo. Pois, dentro de apenas alguns anos, eu farei a viagem que não tem volta. Jó 17. O meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste a mente deles para o entendimento e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas Deus tornou o meu nome um adágio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Os meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra. Os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes nos seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos, e façam nova tentativa. Não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, diante da aproximação das trevas. Eles dizem: vem chegando a luz. Ora,
Se o único lar pelo qual espero é o Sheol, se estendo a minha cama nas trevas, se digo ao túmulo, você é meu pai, e aos vermes, vocês são a minha mãe e a minha irmã, onde está então a minha esperança? Quem poderá ver esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? Desceremos juntos ao pó? Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.